Querido Senhor, te dou graças pela Tua Palavra. A Tua Palavra é Deus conosco. No princípio era a Tua Palavra, e a Escritura diz, a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. Então a Tua Palavra é Deus conosco. Dá-nos sabedoria e revelação da Tua Palavra nesta noite, para alinharmos a nossa vida com a Tua Palavra. E em nome de Jesus eu declaro que toda a mente está livre, todo o coração receptivo, para receber a palavra que produzirá muito fruto na vida de todas estas pessoas aqui presentes e daqueles que assistirem a esta reunião. E no poderoso nome de Jesus eu declaro estas coisas e obrigado, Pai. Está a funcionar. Amém? Muito bem. A semana passada já, o Espírito Santo pôs no meu coração partilhar convosco esta palavra hoje. Assim que vamos a isto. Eu quero-vos falar acerca do trigo e do joio. Eu percebo que de uma maneira geral no corpo de Cristo não se fala sobre isto. Eu pelo menos nunca ouvi nenhuma mensagem a esclarecer esta questão aqui. Mas ao longo dos anos também eu fui ouvindo perguntas de pessoas relativamente ao trigo e ao joio. O que é o joio? O que é o trigo? Bem, será mais fácil dizer o que é o trigo do que propriamente o que é o joio, porque é muito parecido. Então, às vezes as pessoas pensam que o joio é alguém que faz alguma coisa que nós não gostamos. É um joio, vai para o inferno. Será que é isso? Veja que às vezes... Bem, ok. Então, a igreja hoje, o corpo de Cristo, sofre por duas grandes razões. Primeiro, por ter em si pessoas que não se deixam transformar pela palavra de Deus, acabam por se tornar uma pedra no sapato, um tropeço. Entende? Porque é aquele tipo de pessoa que não corre, fica à espera que o puxem, então torna-se um peso morto. Em vez de remar e ajudar a empurrar o ministério, etc., puxa para trás. Sabe, isso é quando uma casa está dividida, não subsiste. Se um reino está dividido, não subsiste. Por isso é que é importante todos nós estamos coesos na mesma visão, no mesmo propósito. E se a pessoa não concorda, sai. Para o bem da própria pessoa e para o bem de todos. Amém? Ninguém é obrigado a estar em determinada igreja só porque eu não concordo com nada o que dizem, mas é que fica mais perto da minha casa, então eu estou lá. Você está lá a condenar o seu futuro, porque Deus chamou você para um certo lugar e você não está a ir pela comodidade de ter uma igreja perto de casa. Está a frustrar o plano de Deus para a vida da pessoa. E um dia vai dar contas a Deus por isso. Enquanto que poderia estar num outro ministério, ser uma bênção naquele outro ministério, florescer, ser uma bênção para tantas pessoas e glorificar o nome do Senhor, não. Então, dizia eu que a Igreja de Cristo no mundo sofre hoje por pessoas dentro da igreja que não se deixam transformar pela palavra de Deus. E segundo, por pastores, líderes que querem agradar a toda a gente, que não exercem a autoridade que Deus lhes deu com medo que pessoas saiam da igreja. E isso chama-se, nem sei classificar isso, não encontro nenhum adjetivo que qualifique essa ação, mas é alguém que se vendeu. Vendeu-se ao agrado das pessoas. Um dia o Senhor, eu tive, não no mau sentido, mas há uns anos atrás, eu tive alguma dificuldade nesta questão. E o Senhor falou comigo e disse-me: eu não te chamei para ganhar nenhum concurso de popularidade. Eu chamei-te para liderares. Liderares quem eu coloquei debaixo da tua autoridade.
Sabe, porque nós sempre pensamos, realmente não queremos magoar as pessoas. Paulo disse, fazemos o que podemos para agradar a todos, certo? Num certo sentido. Então, claro, nós não queremos ser hostis com ninguém, queremos agradar as pessoas. Mas quando a pessoa não anda em linha com a palavra de Deus, você tem que fazer uma escolha. Ou agrada a Deus ou agrada às pessoas. Paulo disse, em outro sentido, se eu estivesse ainda a agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Então sempre vai haver alguém que não vai gostar de si. E é mesmo assim, está tudo bem. Você não pode agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Não pode ser amigo dos dois, amém? Não faça como o bêbado, que ia lá já todo torto, o burro também já tinha deitado abaixo uns canecos, enquanto ele estava distraído, o burro chupou-lhe o vinho nas malgas, né? No norte era assim, e ele vai todo torcido e assim, pá. E tem que atravessar um ribeiro e a ponte é só uma tábua. E aí ele e o burro. O burro já estava a ver 2 tábuas e não há problema que eu ponho 2 patas em cada uma e a gente vai. Só que uma era a tábua e a outra era a tábua que não era. Então, o bêbado começa a chamar nomes ao diabo. Sem o diabo, sem o este, sem o aquele. Quando chegou ali, olhou para a tábua e disse, epá. Olhou para o burro e disse, ouve lá, tu não digas a ninguém o que eu estava a dizer, não? É que é assim, o diabo é mau, mas também não é tanto assim. E não é tanto assim. E lá foram atravessando, o burro salvou-se da tentação de pisar na tábua que não era. Era burro, mas pensou, deixa eu pisar onde ele pisa também. E lá passaram estreito, quando passaram a tábua, Deus é bom, o diabo não presta. Eu bem te dizia que o diabo não presta. Entendeu? Moral da história? Ok. Pois o Senhor dá-lhe revelação. Abram a vossa Bíblia. Você não pode agradar a todos, você não pode ser amigo de Deus e amigo do diabo ao mesmo tempo. Ok? Agora, a questão é que alguns são amigos de Deus quando lhes convém, não é? E quando a coisa aperta, ou estão... É assim, o diabo também não é assim tão mau. Quando querem fazer aquilo que sabe que desagrada a Deus, não é? Bem, abram a vossa Bíblia, Mateus 13. Mateus 13, 47. Então vamos falar sobre o trigo e o joio. Diz assim, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. O reino dos céus, ok? Olhe para mim no instante, não está a falar do céu. Está a falar do reino dos céus, ou o reino de Deus, que está aqui na terra. Onde é que a rede está a pescar? Não é no céu, é aqui na terra. Então, o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a espécie de peixes. Estando cheia, também vem choco. Não gosta de choco, é um bicho feio. Estando cheia, a rede estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons e os maus, porém, lançam fora. Então, meus amados, Jesus é o autor desta, não é uma ideia, mas uma revelação. Jesus está a dizer que a igreja, corpo de Cristo, o reino de Deus, ok? Vai ter sempre pessoas boas. Quando diz pessoas boas, não está a falar de assim, que só fazem bem, está a falar do coração. Pessoas boas e pessoas más. Também dizem amém, glória a Deus, levantam a mão, mas o coração é um coração duro, impenitente. Entende? Então, isto sempre vai existir na igreja. Havia uma certa pessoa que era aqui da nossa igreja, que dizia, qualquer problemazinho que havia, às vezes um irmão falou mais atravessado, ou não sei o quê, às vezes nem era com a pessoa, era entre outros, pronto.
chatearam-se com qualquer coisa, e a pessoa dizia logo, não sei o que é que anda aqui a fazer nesta igreja. Onde está o amor? Meu amigo, né? Se isso é problema para si, você não vai encontrar sossego em parte nenhuma. Está deslocado. Não sabe o que é o reino de Deus, não lê a Bíblia. A pessoa acha que na igreja toda a gente cheira a nuvem. Isso não é verdade. Estamos num processo de transformação, mas ainda somos humanos, temos uma alma em restauração. E às vezes, dependendo de como correu o dia, você vem mais acelerado. E alguém, sei lá, pisou no seu calo e você, já sai uma assim, já foi. Jesus disse que isso vai ser assim. E nós precisamos tomar consciência disso. Porque se você virar as costas às suas convicções pelo problema dos outros, você está a dizer que Jesus não é o seu Senhor. Porque Jesus pô-lo aqui e o problema dos outros tirou daqui, então os outros são o seu Senhor. Afinal, você quer agradar mais aos outros do que a Jesus. Alô? Eu sei que ninguém está aqui assim. Usar a terceira pessoa, não é? Do plural, não quer dizer que me estou a referir propriamente a vocês. Ok. Amados, veja aí agora Mateus 13 também, mas versículo 24. Jesus teve isto também no seu ministério. Lembram-se? Quando ele disse assim, não vos escolhi eu a vós os 12? E um de vós é um demónio. Às vezes as pessoas acham que Jesus era todo licodoce, todo diplomático. Não, Jesus era direto, ele só tinha 3 anos para cumprir o seu ministério, portanto não podia andar a perder tempo com paninhos quentes. Ele tinha que falar para as pessoas o entenderem logo à primeira. Então veja, eu escolhi vocês os 12 e um de vós é um demónio. Ele não se está a queixar porque foi ele que o escolheu também. Ele só está a dizer que conhecia o coração deles todos. Agora veja, Judas era da confiança de Jesus e era descrito na Bíblia como tal. A ver? Andava com Jesus, também pôs as mãos sobre os enfermos, também expulsou demónios em nome de Jesus. Viu sinais, prodígios e maravilhas, mas era um demónio. Quando Jesus diz é um demónio, Jesus não está a falar num sentido literal. Judas não era um demónio, Judas era um homem, um discípulo. Está a entender? Mas ele era totalmente manipulado pelo diabo. O diabo tinha livre trânsito na vida de Judas. Ele também influenciou Pedro. Pedro errou, sim, errou feio, mas o diabo não tinha domínio na vida de Pedro. Agora diga-me lá, que erro é que a Bíblia aponta a Judas até o momento em que ele traiu Jesus? Nenhum. Está a ver? Então, pessoas, vamos dizer, boas também erram, e às vezes há pessoas más, como ele, um demónio, assim descrito por Jesus, que os erros deles não aparecem até certo ponto. Então precisamos estar com atenção a estas coisas, porque nem tudo o que reluz é ouro, já dizia a minha mãe. Bem, olha aqui, Mateus 13, 24. E propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus, o reino de Deus, está a ver? Está a falar do reino de Deus aqui na terra, da igreja. É semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. É o que eu estou aqui a fazer a vocês, semear boa semente, a palavra de Deus. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. Quem é o inimigo? É o diabo. Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se.
Olhe para mim no instante. Por que é que foi joio? Por que é que não semeou mato? Por que é que semeou joio? Porque ele escolheu a melhor semente que se parece com o trigo, mas não é. Entendeu? Às vezes a pessoa vê na igreja alguém que parece meio perturbado, fala mais alto, ou parece estar distraído, e a pessoa diz, está com o cão. Não é? Está carregado. Mas olha o que eu lhe vou dizer. A pessoa pode estar assim por uma razão qualquer, não tem nada a ver com possessão demoníaca. Mas pode haver alguém lá no cantinho, caladinho, diz os améns no sítio certo, glória a Deus no sítio certo. Se o diabo ouvisse a pessoa a falar, o diabo diria, não, eu não estou ali nesse espalhafatoso. Eu estou aqui, caladinho, quietinho, à espera da minha oportunidade. Então precisamos estar atentos a essas coisas. Amém? Então, o inimigo semeou o joio por ser a semente que mais se parece com o trigo. Então qual é a ideia logo? Enganar. Enganar. Porque se não fosse para enganar, semeava mato, urtigas, qualquer coisa assim. Mas a ideia é enganar. Versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Há algo aqui que eu quero chamar a sua atenção, que o Espírito Santo me está a mostrar agora. Diz que o inimigo semeou o joio no meio do trigo e quê? Ficou ali? Foi embora. Mas a terra, em Marcos capítulo 4, diz que a terra é o coração. Ficou a entreter as sementes que foram ali semeadas de joio. Porquê? Porque o joio encontrou o solo adequado para crescer. Então é o coração que fica a entreter aqueles pensamentos que foram as sementes do inimigo, pensamentos contra o ministério, pensamentos contra a igreja, pensamentos contra a liderança, pensamentos contra os irmãos, e fica a entreter. O diabo já não está ali, ele foi embora. O que ficou ali foi a semente, os pensamentos que ele semeou. E a pessoa fica a entretê-los. Como eu digo, encontrou o solo adequado. Alô? Ok. E quando a erva cresceu, cresceram juntas, e frutificou, apareceu também o joio. Note que antes não apareceu o joio, mas o joio já lá estava. Cresceu juntamente com o trigo, mas confundiu-se com o trigo. Ambas plantas verdes, a espiga muito semelhante. Então não se detectava o joio. Quando se detectou o joio? Quando chegou o tempo de dar fruto. Então, quando chegou o tempo de dar o fruto, viu-se a diferença. Então, diz assim, os servos do pai de família indo ter com ele disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque então tem joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres pois que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até à ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Alô? Então, há algo interessante aqui que nós precisamos tomar consciência destas coisas, ok? Porque
Jesus mostrou que o joio sempre vai estar dentro da igreja. Por isso é que há pessoas, porque não têm consciência disto, chegam numa igreja, seja ela qual for, e veem imperfeições, veem erros. Diz, credo, não gosto. E vai procurar outra igreja. E está lá mais um tempo, porque tem coisas diferentes, talvez mais apelativas, mas passado algum tempo começa a haver também defeitos nos irmãos e no pastor. E diz, poxa, também não é aqui. Não, esta não é a igreja de Jesus. Meu amigo, a igreja que essa pessoa anda à procura tem que morrer primeiro, porque está no céu. Porque enquanto a igreja está aqui na terra, está em fase de transformação e de aperfeiçoamento. Alô? Então o joio sempre vai estar no meio do trigo. É por isso que você tem que ser guiado pelo Espírito Santo e não por amizades. Nem diz que disse. Aquele irmão disse, não sei o quê. Ai, credo. Você ouviu? Eu não, mas disseram, não me iam mentir, não é? Claro, quando a pessoa está errada e fora da palavra, a pessoa não admite. Não vai dizer, não, eu estou errado, eu estou fora da palavra. O trigo faz isso. Alô? Então você tem que entender que, repito, joio vai existir sempre dentro da igreja. Agora, mas não é para você, alguém fez uma coisa que você não gostou e disse, nunca me enganaste, eu sabia. O pastor falou já, olha o joio aí. Primeiro, você não é ninguém para julgar ninguém, nem você nem eu. E nesta palavra, eu não estou a julgar ninguém, eu estou a expor a vocês o que Jesus falou, para a nossa edificação e maturidade. Mas na verdade devemos amar todos. Não se preocupe com a falta de caráter dos outros. Ocupe-se em você edificar um bom caráter. Não se ocupe com o erro dos outros. Ocupe-se em andar você direitinho. Porque cada um levará a sua carga diante de Deus. Amém? Agora, trigo e joio são parecidos, mas de naturezas diferentes. Você sabe que há pessoas dentro da igreja, quando eu digo igreja, corpo de Cristo, estão lá por anos e nunca chegaram a nascer de novo. Estão lá por qualquer outra razão. E como é que você sabe que aquela pessoa, pastor, como é que sabe que aquela pessoa não nasceu de novo? É muito simples. Pelo fruto se conhece a árvore. Como é que uma pessoa que nasceu de novo continua a viver na prática do pecado? Como é que uma pessoa que nasceu de novo, com o tempo, em lugar de estar mais perto de Deus, parece que cada vez está mais longe? Ser trigo ou ser joio, ouça bem isto, é uma opção sua e não uma determinação de Deus. Você não é obrigado a ficar com os pensamentos que o diabo semeia na sua mente. Você pode deitá-los fora, porque sabe que não estão em linha com a palavra de Deus. Não vão entreter isso, fora. Então é opção sua, não é determinação de Deus. Em lado nenhum das Escrituras, da velha aliança, quando foi profetizado, David, 1000 anos antes de Cristo, disse que o meu amigo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. David não disse, é Judas.
Não estava dito quem era a pessoa. Então por que foi o Judas? Opção própria. Enquanto os outros, enquanto andavam com Jesus, deixaram-se transformar e foram se tornando moldáveis, Judas nunca se deixou transformar. Sempre alimentou a sua própria ambição. Então, quando o diabo chegou para dizer, epá, tem que se cumprir aqui a Escritura. Ora bem, quem é que vai ser? Deixa eu observar bem, porque o diabo andava sempre por perto, até de Jesus. Deixa lá ver, deixa ver. Epá, este aqui reúne as qualificações necessárias. Vai ser este mesmo. E semeia um pensamento. E Judas recebe o pensamento e começa a cozinhar o pensamento. Depois semeia o outro. E Judas vai entretendo o outro, vai entretendo. Pronto. Até que um dia semeou-lhe o derradeiro. Entrega-o. Ainda vais ganhar com isso? Provavelmente Judas não planeou entregar Jesus no primeiro dia, nem no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro. É mesmo ao fim, segundo relatam os evangelhos, mesmo no fim, depois de Jesus o ter repreendido à frente de toda a gente e provavelmente à frente da sua própria família, que ele era filho de Simão. Jesus estava em casa de Simão, a família e os amigos, já viu o que é? E ele repreende o filho. Judas não suportou a repreensão de Jesus, pública, e diz que saiu dali e foi logo falar com os sacerdotes para ver como o havia de entregar. Então, ser trigo ou ser joio, ouça bem, é a opção própria, não é a determinação de Deus. Não é Deus que determina quem vai ser trigo, quem vai ser joio. Alô? O apóstolo Paulo disse a Timóteo, falando de uma grande casa, que tem vasos de honra e vasos de desonra, vasos de ouro e vasos de barro. E depois ele diz assim, se nos purificarmos destas coisas, seremos vasos de ouro, preparados para ser usados pelo Senhor e preparados para toda a boa obra. Então ser vaso de barro ou ser um vaso de ouro, vaso de desonra ou vaso de honra, não é determinação de Deus. Ora bem, eu vou com a tua cara, és um vaso de ouro. Agora, tu não, tu és um vaso de barro. Não é assim? Ser vaso de honra ou de desonra é opção própria, porque diz se nos purificarmos destas coisas. O que é purificar destas coisas? É eu largar o que eu sei que não agrada a Deus, é eu deixar aquilo que na minha personalidade ou no meu caráter ou nos meus hábitos de vida não agrada a Deus, então eu largo. Então eu estou a ser um vaso de honra. Agora, se eu não largo e arranjo desculpas para tudo e mais alguma coisa e continuo a ser quem eu era, porque não sei o quê, serei um vaso de desonra. Contra a vontade de Deus. Deus não tem prazer nisso. É o nosso orgulho que determina assim. Alô? Então, quem é trigo e quem é joio? Quem é filho de Deus e filho do maligno dentro da igreja? Sabe, estas coisas não acontecem da noite para o dia. É como, imagina alguém que se converteu realmente, mas o diabo lança a semente e a pessoa aceita a semente. Aquilo vai dar fruto um dia. A pessoa aceita um pensamento aqui, um pensamento acolá, age de acordo com esse pensamento, mas depois fica a saber, espera aí, mas a palavra de Deus não diz isto, é contrário à palavra de Deus. Mas também, E depois vem outro pensamento, e vem outro pensamento, e a pessoa vai entretendo, chega a um ponto que olhar para a palavra de Deus e confrontar a sua ação com a palavra de Deus, já perdeu o significado. Eu é que sei, Deus é que sabe, Deus conhece o meu coração, isso é que é importante. E começa por aí. Alô? Ao ponto de que, quando chega a estação de dar fruto, em vez da pessoa dar o fruto de trigo, a pessoa dá fruto de joio, que na verdade não serve para nada. Alô? Agora, o trigo também falha, por isso é que nós não podemos olhar para uma pessoa que falhou, ou
sei lá, fez algo que para nós nem sequer seria tentação. E nós esquecemos-nos que as nossas áreas de fraqueza são outras. Nenhum de nós aqui tem as mesmas áreas de fraqueza. O que é uma tentação para si pode não ser para mim. Mas o que é uma tentação para mim pode não ser para si. Então imagine, eu caí na minha fraqueza. E você fica, oh, que vergonha. Olha para aquilo. Que coisa. É como alguém que viu, sei lá, um líder a fumar. Que vergonha. E olha para isso. Ok, realmente é. Mas você já esqueceu quantos anos precisou para deixar de mentir? A Bíblia põe o adúltero e o feiticeiro no mesmo embrulho do glutão e do maldizente. Alô? Então o trigo também falha. Pedro era trigo e falhou feio. O maior pecado relatado na Bíblia foi o que Pedro cometeu. Mas, porque era trigo, arrependeu-se. E veja Judas. A Bíblia diz também, arrependido foi e enforcou-se. Está mal traduzido. Não foi arrependido, foi de remorsos. Porque se ele tivesse arrependido, tinha ido a Jesus, tinha chorado amargamente a ação que tinha cometido, mas ele não estava arrependido. Ele teve remorsos e enforcou-se, justiça própria. Assumiu o papel da vítima e suicidou-se. Aleluia. Agora, já que o trigo também falha, como é que nós vamos distinguir um do outro? Bem, nós podemos ver atitudes. As atitudes revelam e comportamentos. E o tempo acaba por revelar quem é quem. Então, vamos ver algumas diferenças entre o trigo e o joio. Diferenças que podem ser observadas. No princípio, a erva é toda igual. Verde, caule verde, aparece a espiga, muitíssimo semelhante. Põe-me a primeira foto. Ora, aqui está. Estamos a ver o trigo e o joio na fase adulta. Presta atenção a estas particularidades, porque vamos fazer a comparação com o ser humano, a comparação espiritual. Veja, à medida que trigo e joio crescem, ambos são verdes. Mas chega a um ponto que começam a amadurecer. Então o trigo assume um amarelo palha. Porém o joio mantém o seu verde, como nós diremos, o verde seco. Ou seja, não há mudança. Talvez fosse o feitio do joio, assim. A personalidade do joio. A minha personalidade é esta. Pois é tão mudo que esse tipo de personalidade não agrada a Deus. Não está em linha com o caráter de Cristo. Como é que crente Gabriela? Eu sempre fui assim. Pronto, chegou a hora de mudar. Uma vez no nosso grupo de mensagens do WhatsApp, o devocional que eu mando para vocês, antes de nós termos dividido, né, era tudo um só. E alguém lá do Brasil postou uma situação qualquer, pediu oração por aquele assunto e não sei o quê, não sei o quê. E nós mandamos uma mensagem, irmão, já foi dito logo que se deu o nome e entrou no grupo, que aqui não é para fazer publicações, aqui é só para o nosso pastor publicar. Você dá o feedback, o ok, recebeu, mas não faz publicações. Ei, ele mandou uma mensagem, um texto. Eu também sou pastor, nunca na minha vida ninguém me repreendeu. Ora aí, o que é que está o problema? A ver? Então, assim é o joio.
Outra particularidade interessante sobre o trigo é que à medida que ele amadurece, ele baixa a cabeça. A palha no topo curva-se por causa do peso da espiga, mas o joio, que tem a mesma idade do trigo, não se curva. Então, um sinal aqui de quem é trigo e quem é joio é que à medida que vão crescendo, o trigo vai se tornando mais humilde. Porém, o joio, aquilo que não admitia que lhe dissessem há 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 10 anos atrás, continua a não admitir que lhe digam isso. O que é isso? Ninguém fala para mim assim. Eu não estou para aturar isto. O que é isso? Eu sou uma pessoa muito direta. Eu digo logo o que tenho para dizer e pronto. E Deus já me conhece que eu sou assim e Deus ama-me assim como eu sou. É o joio. É um comportamento de joio. É um comportamento de joio. Eu não estou a dizer que a pessoa não nasceu de novo, não estou a dizer que essa pessoa não está salva, eu só estou a dizer que esse tipo de comportamento é comportamento de joio. Ah, mas eu não sou joio. Então mude. Baixa a cabeça. O trigo, repito, à medida que vai amadurecendo, torna-se mais humilde. Sim, é verdade, há 3 anos atrás ou há 10 anos atrás não lhe admitia que lhe dissesse certa coisa. Mas hoje dizem, e aquilo não é problema para a pessoa. Nem chega a ser ofensa. Porquê? Está mais parecido com Jesus. Tornou-se mais humilde. Alô? Há 10 anos atrás não lhe admitiu que lhe desse uma ordem. Hoje acata as ordens que lhe dão, porque está mais parecido com Jesus. Tornou-se mais humilde. É trigo. Está a ver? O joio não. Ah, mas o pastor disse para a gente agora, sei lá, orar lá em casa, à segunda e à terça, das 8h30 às 9h30. Eu tenho mais que fazer, é o que havia de faltar. Já chega, eu vou às reuniões e orar. Daqui a pouco não faço mais nada, queres ver? Comportamento de joio, que não aceita que lhe digam as coisas. Fica sempre na discórdia. Aleluia. Ou na murmurácia. É um vírus que ataca de noite. Outra particularidade do trigo, ouça bem, a raiz do trigo é pequena e cresce para baixo, assim. Já a raiz do joio cresce para os lados, para se enliar às outras plantas, à raiz das outras plantas. E esta é a razão pelo que o Senhor na parábola disse, quando eles perguntaram, queres que vamos arrancar o joio? E o Senhor disse, não, porque ao arrancar o joio, vai arrancar trigo também. Porque as raízes do joio enleiam-se às raízes do trigo que está à volta, para atrofiar as raízes deles. Cuidado com a quem você dá ouvidos. Porque julgando e estando preso na amizade há muitos anos, sem saber ou sem querer, essa pessoa pode estar a atrofiar as suas raízes, que é de onde vem a vida e o alimento para a planta. Pode estar a sugar a sua vida espiritual. E nem é para proveito próprio, é só para estragar. Tu sabes o que eu ouvi dizerem? Oh, mulher, nem te conto. Nem te digo nada. Mas vai dizer. Aí eu até, valha-me Deus, eu nem quero falar nisto, mas à espera que a outra diga. Mas agora já começaste, diz lá. Comportamento de joio.
Aleluia. Você diga amém, senão eu vou cantar para si. Eu sei uma música nova, querem ouvir? Não, não. Eu quero ir para o louvor, você é que não me deixa, está a ver? Você não reconhece o meu valor. Que eu canto muito bem no duche. Não gravo, mas eu canto. Não deixo ninguém gravar, mas eu canto. Bem. Então dizia eu que a raiz do trigo cresce, é pequena e cresce para baixo. Mas há algo interessante. É que à medida que vai amadurecendo, as raízes vão se soltando da terra para facilitar a colheita. Já o joio, à medida que ele cresce e amadurece, as raízes firmam-se mais na terra. A tal ponto de que não saem sem levar outros com ele. Você já viu pessoas que saíram de uma igreja ou da outra, mas não saíram sozinhos? Levaram outros com eles? Comportamento de joio. O trigo mostra, quem é trigo, mostra que à medida que cresce espiritualmente, fica menos apegado às coisas deste mundo. Não está preso pelas coisas deste mundo. Nem pela fama, nem para querer agradar aos amigos ou agradar a toda a gente, nem ao dinheiro, nem às casas, nem a bens de tipo nenhum. Está agarrado a Jesus. Já o joio, à medida que vai amadurecendo, vai se agarrando mais às coisas deste mundo. A ver? É quando você diz assim, sei lá, aqui um exemplo, este fim de semana vamos fazer uma reunião especial, não sei o quê. É pessoas que dizem, eu não, este fim de semana eu vou para o Algarve, ou vou para Barcelos. Este fim de semana não. Vá o outro. Não, em reuniões tem muitas. Ou fazemos uma formação. Mais uma. Eu já tirei muitos cursos. Como é que é? Jesus não fazia formações. Ele não parava, era direto. Dia a dia, 24 horas por dia. Está a ver? É uma pessoa que não valoriza as coisas de Deus. Ou melhor, valoriza até aqui. Tudo que me pedirem daqui para cima, já é demais. Já é demais. Sabe, nós precisamos de ver as coisas como Deus vê. Sabe, às vezes há famílias que não... Por exemplo, numa família, Jesus disse que veio trazer espada. E veio pôr a sogra contra a nora, o filho contra o pai, a nora contra a sua sogra, e por aí vai, não é? Nós precisamos de ver, dizia eu, as coisas como Deus vê. Às vezes vemos só o que está à frente dos nossos olhos. Mas vemos em situações assim muita condenação, os que condenam e os que são condenados. Do género, veja, vamos dar um exemplo aqui. A sogra, o sogro e o cunhado, é assim, eles acreditam em Deus à maneira deles, até certo ponto. Deus, sim senhor, e tal, respeito, tudo bem. Mas também não é preciso tanto. É como o faraó disse a Moisés. Também eu deixo o povo ir, mas não vão longe. Não vão longe. Pode sair do mundo, mas fica perto. Assim, a qualquer hora sempre podes voltar e estás pertinho. Alguns pensam que Faraó sempre disse não. Não é verdade. Algumas vezes Faraó disse, está bem, eu vou, mas com esta condição. Deixem o gado. Ficam as mulheres e os filhos.
não vão longe. Ok, e agora? O filho e a filha amam a Deus de todo o coração e servem a Deus de todo o coração. Então os outros começam a cobrar destes. Vou lá, mas então estou agora, é só igreja, é só igreja. Então, não, então eu vou à igreja, mas eu também estou aqui em casa. Cumpro o meu papel. Quem não quer e quem não gosta, todo pouco é muito. E todo doce é amargo. A ver, hoje ofereceram-me sopa de quem? Do osso do quem? Do burro? Osso? Bufo? Buco, isso. Eu já comi muito disso quando era pequenino, homem. Comer a sopa do osso buco, não sei o quê. Que nada disso. Mas sabe, na verdade eu não quis, rejeitei. Mas sabe porquê? Barriga cheia. Porque se fosse no tempo que eu vivia em Angola, ainda repetia. Então, para quem não gosta ou não quer, rejeita e põe defeitos. Mas quem tem fome, até o amargo é doce. Quem tem fome vai orar 2 horas e parece que orou 5 minutos. Quem não tem, ora 5 minutos, credo, tanto tempo que eu orei a tarde toda. E quando vai olhar para o relógio, só passou 5 minutos. Você nunca passou essa fase? Normalmente no início, no começo é assim. Então o que é que acontece? Este lado aqui começa a acusar o outro lado de lá. E a fazer represálias e a condenar. E a enveredar por caminhos errados, práticas erradas, para dizer que a culpa é do outro. A culpa é tua. Passas tanto tempo na igreja. Devia ser uma glória. Olha, a minha mãe, quando eu me converti-me com 15 anos. O meu pai nunca foi à igreja. A minha mãe foi no primeiro dia que eu me converti e depois tirou férias. Ia só eu. Eu chegava aos fins de semana a casa às 6 da manhã, 6, 7 da manhã, porque estava na vigília. Eles nunca me disseram nada. Porquê? Eles pensavam assim, olha o pensamento deles, é melhor, assim a gente sabe onde ele está. É melhor ele estar onde está do que os outros que andam por aí, que os pais nem sabem a que horas saíram, a que horas chegam e onde estiveram. Não é? Um pai que um filho serve a Deus, chega a casa às 6 da manhã, mas devia dar graças a Deus. Graças a Deus que eu sei que o meu filho anda em bons caminhos. Glória a Deus por isso. Mas tem pais que não são assim. Eu ouvi uma vez um que disse à filha, antes te queria ver num caixão do que nessa igreja. Há gente assim. Por isso é que também Jesus disse, estarão 2 na cama, um será tomado, o outro será deixado. Vai acontecer muito isso. Quando a trombeta soar, a família está à mesa e, sei lá, a mãe vai embora, os outros ficaram. O pai foi, os outros ficaram a olhar. Alô? Então, o trigo desprende-se das coisas deste mundo. O joio, além de se agarrar à terra, agarra-se às raízes dos outros. Então tenha cuidado com pessoas que vêm ter consigo só para falar mal de outras pessoas. Porque isso é uma atitude de joio. Quer atrofiar as suas raízes, atrofiar a sua fé, atrofiar o mover do Espírito de Deus na sua vida. Para não diga, o pastor é que é implicativo, o pastor não sei o quê. Não é assim, pastor. Vá por mim. Entendeu? Ponham lá essas manias de lado, esses pensamentos que não levam a lado nenhum. Porque eu estou-lhe a falar a palavra de Deus, não é a minha ideia. Entendeu? Não fui buscar esta ideia ao sifão da torneira com um gancho. É a palavra de Deus.
Amém? Foto 2, por favor. Quando o fruto aparece, o trigo dá um grão, não é? Um bago ordenado. Mas o joio entra numa mutação e dá uns grãos pretos que nem sequer chegam a amadurecer, até caem da espiga antes de ficar maduro. Está a ver? E mantém a cor dele, o verde seco. O trigo é útil, alimenta, sacia, é abençoado e abençoa. O joio não presta para nada. Nem sombra faz de jeito. Agora, para terminar ainda não, ainda tenho aqui deixe-me dizer só isto. A diferença não se nota até que chega o tempo de dar fruto. Às vezes a pessoa anda na igreja 15 anos, 20 anos, está do mesmo jeito que entrou. Refilão, murmurador, um crítico, não mudou nada. É caso para perguntar, o que é que anda lá a fazer? Alô? Então, esteja atento aos sinais. Abra os olhos. Diga amém, senão eu canto. Ah, bom. Nunca ouvi um amém tão efusivo. Então agora já sabe, se você não der um amém desses, eu canto. Oi, até os irmãos estão assim pela internet, se assustaram. Mas... Ó, Chico, baixa o volume que está muito alto. Ok, podem tirar, obrigado. O que ajuda a definir uma coisa da outra, o trigo do joio, a correção. Pedro também foi corrigido publicamente. E pior do que Judas. Jesus disse a Pedro, retira-te de mim, Satanás, que me serves de escândalo. E a Judas ele só disse, deixa. Ela fez uma boa ação comigo, os pobres sempre estentes convosco, e a mim nem sempre me tereis. Pronto, foi suficiente. Ai. Não se faz. Não se faz. Amados, às vezes nós temos uma ideia de que ser cristão é Alice no País das Maravilhas. E se não for assim, não quero. Então, vá para o inferno. Amados, ouçam uma coisa. Eu não estou a dizer que é você. Ok? Você é minha ovelha, eu não quero que você vá para o inferno. Estou a falar em termos genéricos. A pessoa que não quer ser moldada, não quer ser transformada, que não quer ser mais parecido com Jesus, não quer tornar-se cada dia mais humilde, não quer mudar, quer tudo à maneira dela, não quer o céu, não quer. Está-se a enganar ela própria. Uma pessoa que vive assim, na verdade ela deseja passar pelas brasas. Ela quer o inferno. Porque no inferno pode ser isso em tudo. No inferno não precisa ser transformado. Para quê? Aqui é tudo a lagardère. Perdoar, ser humilde, nada disso, não precisa nada disso. Pode ser quem tu és ou quem tu quiseres ser. Há sempre um lugar para ti aqui.
O céu não, o céu é mau, não é para toda a gente. No céu só entra quem se deixa transformar pela palavra, quem se torna cada dia mais humilde, quem se torna mais parecido com Jesus, quem busca cada vez mais conhecer a Deus e o reino de Deus, quem busca estar cada dia mais perto de Deus. Que coisa sacrificial, credo. Ao menos no inferno vale tudo. A pessoa não sabe, mas é isso que ela está a dizer. Alô, às vezes é preciso dar nome aos bois. Porque parece que às vezes as pessoas não... É do nevoeiro, está muito nevoeiro, a gente não vê bem as coisas. Estou a dizer alguma coisa que não esteja na palavra de Deus? E sabe o que é que não deixa a pessoa mudar? Nem é o diabo. Ele não precisa dar-se esse trabalho. Basta o orgulho. Eu não estou para me sujeitar a isto. Então você não está apto para o céu. Porque só entra no céu quem morre para si mesmo. Alô? Só entra no céu quem deixa de querer fazer sempre a sua própria vontade e agarra a vontade de Deus. Se não quer fazer isso, o céu não é a sua praia. Abram a Bíblia em Hebreus 12. Ai, 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 ai. Glória a Deus. Hebreus 12, versículo 6. Vamos falar de correção. Às vezes as pessoas, eu vejo certas pessoas, sabe, a geração dos nossos, filhos, ou esta geração de crianças, enfim, até os 20 anos, por aí. É verdade. Raramente hoje um homem com 20 anos é um adulto. Ou uma mulher. Eu com 12 anos era um adulto. Trabalhava ao lado dos homens. Hoje, com 20 anos, são alérgicos ao trabalho. Credo, trabalhar, apanhar sol. Vai trabalhar, vai. Faz calos. Depois qualquer coisinha, ficam deprimidos. Eu não tive tempo para depressão. Não, tem que ir ao psicólogo. A minha psicóloga era a Santa Custódia. Estava pendurada atrás da porta. Ou a colher de pau, quando eu não queria comer a sopa de quem? O Bossuco. É isso. Oh, colher de pau era uma boa psicóloga. Eu mudava logo de pensamento. Na hora, tinha um efeito instantâneo. Ai, 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 ai. Hoje não se pode bater no menino, hoje não se pode porque fica complexado. E depois pode entrar por maus caminhos. Oh, mano, eu apanhei e olha, não entrei em maus caminhos. Se tivesse apanhado o que eu apanhei, já estavas no céu. Então vai, Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem? A quem ama. As pessoas têm uma ideia errada de correção, as pessoas levam tudo para o campo pessoal. Mas é assim na igreja, porque lá fora, se o patrão corrige, eles amocham. E estão lá no dia seguinte para trabalhar. Mas se for na igreja, endurece o coração e vai embora. Que é isso? A pessoa não está apta para o reino dos céus.
O pai disse assim a Jeremias: se te cansas com os que vão a pé, como é que vais competir com cavalos? Se qualquer coisinha arruma a pessoa, meu Deus, como é que Deus lhe pode confiar mais? E lembre-se que antes de Deus lhe confiar alguma coisa, Ele vai prová-lo primeiro. A prova sempre vem antes da transição para o ano seguinte. Há pessoas que não estão preparadas para Deus abençoar. A bênção de Deus ia estragar a pessoa. Então fica lá, fica aí onde está, não te estragues, fica aí. A pessoa não está preparada. Há pessoas que não estão preparadas para prosperar. Se elas prosperassem, aquilo ia ser a sua autodestruição. Como há pessoas que não estão preparadas para viver uma vida abençoada. Esqueciam-se de Deus. E outros não estão preparados para prosperar, para crescer mais. Porquê? Qualquer coisinha já os derruba. Como é que eles podem entrar num patamar maior se não querem fazer a prova? Nem assinar um nome em cima. Não têm condições. Vão ver outros a passar e eles vão ficar lá para sempre. É por isso que a palavra diz lá em Hebreus que pelo tempo já deviam ser mestres, mas ainda precisam que lhes dê leitinho. Porque nem Cerelac, já engasgavam-se todos. Então tem que ser leitinho e magro. Porque se for um leite gordo ou mais forte, engasgam-se. Dá-lhes uma coisa. Estou a falar a sério? Você está-se a rir, mas é um assunto sério. Então Deus corrige a quem ama. E diz: e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. A ver? Pessoas querem ser tratadas como filhos, mas não se sujeitam à correção. Não são filhos, são bastardos. O que é um bastardo? É um filho sem direitos. Não é? É um filho sem direitos. Então, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Não existe. Mas estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes. Todos. Deus não vai abrir uma exceção para si? Meu amado, até Jesus esteve debaixo desta disciplina. Jesus não trouxe a obediência do céu. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Porque Deus iria abrir uma exceção para si. Diga-me lá você a mim. Hã? Se estás sem disciplina, da qual todos são feitos participantes. Todos quem? Os filhos. Quem está aqui que é filho de Deus? Então, sois então bastardos e não filhos. Além de que tivemos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e nós os reverenciávamos. Mesmo depois de apanhar uma tareia. No dia seguinte lá estava eu, mãezinha para aqui, minha mãezinha para acolá. Pois, não, eu apanhava mais, se lhe faltasse ao respeito. Nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Você sabe que há pessoas que morrem antes do tempo porque não aceitam a correção de Deus? É o que a Bíblia diz. E morreram antes do tempo, porquê? Para não ser condenados pelo mundo. Porque se Deus não os levasse agora, eles perderiam-se. Por isso morrem antes do tempo, para reterem a sua salvação e não serem condenados com o mundo. Poderiam viver mais anos, ser uma bênção para o corpo de Cristo, abençoar tantas pessoas, cumprir o seu ministério, o propósito de Deus para a vida deles, em longa vida irem para o céu, mas morrem antes do tempo. Porquê? Porque não se sujeitam a nada. Querem fazer as coisas todas à maneira deles. Nem sequer obedecem pela fé.
Só obedeço eu compreendo. Porquê? Eu tenho que saber. Nem sempre Deus vai dizer. Por vezes Deus até nem diz. Manda você fazer uma coisa sem você saber nada, para ver até onde é que vai a sua obediência. E Ele mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra. Aonde? Eu depois digo-te no caminho. Vai embora. A sua obediência vai ser sempre testada, posta à prova. A sua lealdade vai ser posta à prova. E digo-lhe, às vezes o diabo vai usar quem está mais perto de si para atrofiar as suas raízes, para o afastar e frustrar o plano de Deus para a sua vida. E você fica a pensar, mas se calhar as pessoas estão assim por minha causa. Não, ninguém está assim por sua causa. Estão assim porque quiseram estar assim, a opção própria. Não tome esse jugo sobre as suas costas. Nem deixe que o diabo o ponha, nem as outras pessoas ponham esse jugo sobre si. Amém? Versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção no presente não parece ser de gozo. Era cá uma alegria. Quando eu fazia alguma asneira e a minha mãe anda cá. Quando ela dizia, José, pronto. Quando estava tudo bem era ó Zé. Quando ela dizia, José. Olha a minha alegria a chegar ao pé dela. E ela assim com a mão. Eu já sabia o que é que estava ali atrás. Ela estava a esconder a ver se eu não via, chegava-me mais depressa. Não, eu ia devagarinho, mas ia andando, não tinha outro remédio. Ou eu ia até à Santa Custódia, ou a Santa Custódia ia até mim. Era uma alegria logo. Mas olha, mas depois, se não de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A correção é igual. Você sabe, como pastor, nós temos que corrigir algumas pessoas. E já tivemos que corrigir e não foram os últimos. Quem sabe você é o próximo. Você só não pode levar o assunto para o lado pessoal. Porque, na verdade, se eu corrijo, é porque eu o amo. É porque me importo consigo o suficiente para lhe dizer, ei, pare com isso, arrependa-se, muda a sua atitude, isso está errado. E não vale a pena ficar a retaliar, porque isso é dar socos em pontas de faca. Mas é injusto. Então engula. Porque nisso é que está a virtude. Creio que foi Tiago que disse, se sois esbofeteados por malfeitores, em razão foram. Agora, se for injusto, nisso é que está a virtude. Porque também Jesus nos deixou o exemplo, para que sigamos as suas pisadas. Então não vale a pena ficar, mas foi injusto, porque não foi. Deus olha, Jesus olha, não é? E diz assim, ainda não é desta. Mais uma voltinha no deserto. Mais uma voltinha. A criança não paga, mas também não anda. Não é o que o homem do carrossel diz? Isto assim arriba é melhor. Mas sabe, quando a pessoa aceita a correção, mudança é produzida nela. Eu fui corrigido muitas vezes. Glória a Deus. Muitas vezes. E sabe, recordo-me, numa certa altura, eu era pastor de uma igreja de 12.000 pessoas. 12.000 pessoas. Está aqui pessoas que não me deixam mentir. Helena, és tu, não és? Atrás dessa máscara? Ok. É que fica mais difícil a gente olhar para as pessoas, ou é pelo cabelo, ou pelos olhos. Ok. Fizemos uma convenção lá. O meu líder, o meu apóstolo, foi lá. Preparei o melhor que podia preparar.
até viaturas do protocolo de Estado estavam à disposição dele, ok? Para ir buscá-lo ao aeroporto e levá-lo para onde ele quisesse. Investimos quase todo o dinheiro que tinha na igreja para o evento e para recebê-lo bem, tratá-lo bem. O pessoal do som, naquele dia, fizeram alguma coisa que não estava bem, trataram as coisas mal, enrolavam mal os cabos. Bem, ele viu aquilo tudo. No fim da reunião, a cidadela cheia, um pavilhão de basquete. Ele chamou-me à parte, subimos à bancada, ele deu-me uma descasca. Meu amigo, eu não esperava, eu esperava até um elogio. Dizer, está tudo muito bem organizado, sim senhora, muito bem. Ele só viu a maneira como tratavam os cabos e os microfones e o equipamento de som. E nem falou com os técnicos, veio falar comigo. Porque eu é que era o responsável. Meu amigo. E sabe, na altura, você não tem vontade de rir. Você chora. Eu chorei, não tenho vergonha de dizer, com aquilo que ele me disse. E você pode pensar, não, mas isso também é demais. Bem, se a pedra é dura, o martelo tem que ser forte. Mas seja lá de uma maneira ou de outra, aquela correção foi saúde para mim, foi vida para mim. Eu mudei a minha atitude. Eu passei a prestar mais atenção à maneira como o pessoal cuidava do equipamento. Logo no mesmo dia já fizemos planos. No dia seguinte compramos uma caixa grande para guardar os microfones, para proteger todo o equipamento, etc. Eu mudei a minha atitude. Glória a Deus por aquela repreensão. E mais, glória a Deus, porque aquele homem teve a coragem de me corrigir. E eu era o pastor de uma igreja de 12.000 pessoas. E outras. Lembro-me uma vez, bem, eu tinha a ameaça de ir preso. As pessoas diziam, pastor, não se preocupe, se você for preso, nós vamos lá levar a comida, o jantar e o almoço todos os dias à prisão. Oh, moço. Vou ligar para o meu pastor. Ele me dá uma palavra de ânimo. Eu estou tão sozinho. Naquele tempo era a cobrar aqui, então você ligava para a operadora pedia o número, ela fazia a ligação. Se aqui aceitassem, ela ligava. Se não aceitassem, então eu dei o número. Passado que é 1 minuto, ou nem isso, 2 minutos talvez. Bem, ela, estou sim? Ah, sim. Olha, atendemos um senhor assim muito mal disposto, disse que não recebe chamada nenhuma. Obrigada. Eu sabia de quem era o número, sabia quem era o senhor mal disposto. Era o meu apóstolo. Eu disse, eu estou sozinho aqui, eu ligo para o meu apóstolo e ninguém me liga nenhuma. Eu não morri, estou aqui. Sabe o que eu aprendi com isso? A depender de Deus. Porque todos podem deixá-lo sozinho. Deus nunca o deixará nem desamparará. E sabe o que eu acredito mais? Não foi o senhor mal disposto que não quis atender. Foi Deus que não permitiu que ele atendesse, porque estava na hora de eu crescer. Então, glória a Deus pela vida dele. Mal ou bem, glória a Deus, contribuiu para ser o que sou hoje. E marcou-me para o resto da vida. Glória a Deus por isso. Está a ver? Então, quando você estiver aflito e ligar para mim e eu não atender, não vai chorar, nem ficar zangado comigo. Você precisa conhecer mais a Deus. Todos nós precisamos conhecer mais. Olha, José foi vendido pelos irmãos como escravo. Chega lá ao mercado, à feira, foi comprado. Potifar,
capitão da guarda de honra de Faraó. Muito bem. Começa a trabalhar lá em casa, Deus abençoa, diz que ele é varão próspero e Potifar entrega-lhe tudo. Ok? A mulher queria que lhe entregasse também, mas José disse que não estou para aí virado. Foi condenado injustamente, sabemos disso, difamado, foi para a prisão. Teve vários anos na prisão. 13 anos levou o processo no Egito. 13. Aí Deus moveu-se, ele interpretou um sonho e diz ao copeiro: lembra-te de mim quando estiveres diante de Faraó, porque eu estou aqui inocente, para que eu volte para a casa do meu pai. E Deus disse: ainda não está pronto. Porque não é ele que vai voltar para o pai, é o pai que vem para cá. Se eu o libertar agora, ele vai fugir, vai frustrar o plano. Então não pode, tem que esperar mais. Passaram mais 2 anos. E diz que o copeiro esqueceu. Deu-lhe uma amnésia, esqueceu-se de José. Quem é que você acha que fez o copeiro esquecer-se de José? Não estava na hora. Até que a hora chegou. Talvez quando José, não sei, a gente não sabe, a Bíblia não diz, mas talvez quando ele se rendeu. Senhor, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Se é isso que tu tens para mim, ser administrador da prisão para o resto da minha vida, falo-ei com agrado. E Deus deve ter dito: agora está pronto. Não, eu não quero que sejas o administrador da prisão, isso é só treinamento. Administraste uma casa, agora administras uma instituição do Estado e agora estás pronto para administrar o próprio Estado. Está a ver? Mas como é que José foi preparado para ser o Zafnat Paneá, o salvador do mundo, como o Faraó lhe chamou? Está a ver como é que ele foi preparado? Amado, ouça isto. Não peça a Deus uma terra prometida se você não está na disposição de enfrentar gigantes. Não é a sua praia. Alô? Aleluia. Bem, veja aí João 15. João 15. Como é que Deus nos corrige? Não é dar pedras na cabeça, nem com doenças, nem pernas partidas. Como é que Deus nos corrige? Olha aqui. Sabe quando acontece isso? Já de doenças, ouça bem, doenças, morte prematura, problemas. Isso é quando chega a um nível que a pessoa não dá ouvidos a Deus, nem recebe correção. Porque é que acontecem essas coisas? Porque a pessoa fica em terreno do inimigo. É filho sem direitos. É filho sem direitos. Não tem direito à proteção, não tem direito a nada. Então fica em terreno do inimigo e o inimigo cai lá em cima. Alô? Não foi Deus. Foi a pessoa que se colocou nessa posição. Imagina, se está a chover lá fora e eu não quero ficar cá dentro, eu quero ir lá para fora. Vou ficar molhado. Então, não era o melhor, nem era o que Deus queria para a minha vida, mas foi o que eu quis. João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda a vara em mim que não dá fruto tira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Para que somos corrigidos? Para dar mais fruto. Para dar mais fruto. Você só dá mais fruto quando você é limpo. E o que é limpo é tirar o que não presta. O que é correção? Tirar o que não presta. E olha, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quando você for corrigido, não pense: o pastor está a dizer isto, não gosta de mim. Não, está a dizer isto porque gosta de si. E está a corrigi-lo porque o seu comportamento não está em linha com a palavra. Para você andar na palavra.
Veja Mateus 18, temos 4 graus de correção. E terminamos com isto. Estamos a falar do trigo e do joio. Olha o que diz versículo 15. Diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Primeiro nível. Se ele te ouvir, isto é, se arrepender, ganhaste o teu irmão. Note, ganhaste, já aplica o termo ganhaste. Porquê? Porque ele já está a começar a entrar no caminho de se perder. Alô? Mas se não te ouvir, se não se arrepender, leva ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada, conforme a lei. Se não as escutar, portanto, o segundo nível, já com testemunhas. Se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, consideram como um gentio, alguém que não conhece a Deus. Pronto. Um bastardo, filho sem direitos. Diz conhecer a Deus, mas não age como alguém que conhece a Deus. Não tem o comportamento de alguém que conhece a Deus ou que quer conhecê-lo mais. O grupo louvor pode subir. É o 4º nível de correção. E isto diz-me o quê? Veja o seguinte. Quando alguém tem que corrigir, não é? Um líder tem que corrigir, um pastor tem que corrigir uma ovelha ou assim, e a pessoa não ouve, não é para ele desistir. Não, eu vou orar, a gente vai então orar, eu vou orar por ele, para ver se ele aceita. E daqui mais 1 mês ou 2 a gente volta a falar. Jesus disse que não é assim. Não tem que orar, tem que corrigir. Se há coisa que Deus não suporta é a prática do pecado. Deus mandou no passado dizimar povos por causa do pecado deles, para que o pecado deles não contaminasse outros. Deus não tem parte com o pecado, nem com o erro. Então Jesus disse que é para seguir com a correção até o fim. E se a pessoa não ouve 1, não ouve 2, não ouve a própria igreja, Jesus disse, então considera como alguém que não conhece a Deus. Porque é assim que uma pessoa que não conhece a Deus age. Aleluia. Às vezes até entre marido e mulher. Sua esposa fez alguma coisa que você não gostou ou que você ficou ofendido, vá falar com ela, não fica moado. Não amarra o burro e anda uma semana amoada a ver se ela diz alguma coisa. Vai lá ter só, olha, disseste isto assim, assim, fizeste isto assim, assim, magoou-me, ofendeu-me, não gostei. E o que é que ela vai fazer? Bem, deve pedir perdão. Ou também pode dizer alguma coisa que você anda a fazer que ela não gosta. Aí você pede perdão também. E fica o assunto resolvido. Agora, você sabe que em muitos casos, por causa de coisas assim, dá-se divórcios. Porque um deles nunca quer aceitar que está a ofender o outro, está a magoar o outro. Quer levar sempre a dele avante. Chega um dia que ela desiste, ou vice-versa. Não é verdade que a pessoa diz assim, olha, enquanto eu te disser, é porque está tudo bem. Mal está no dia que eu já não disser mais nada. Porque já desistiu. Alô? Espiritualmente é a mesma coisa. Enquanto Deus nos corrige, mostra que Ele está conosco. Mas no dia que Ele deixa de o fazer, alguma coisa já está muito mal. Amém? Trigo e joio. Quero terminar só dizendo isto. Meus amados, como você vê, é uma opção própria. Porque cada um é responsável pelas suas próprias ações. Não é decisão de Deus, é escolha própria. Você escolhe como é que se vai comportar. Você escolhe se torna mais humilde ou se mantém orgulhoso. Você escolhe se desprende das coisas deste mundo ou fica mais agarrado a elas. Você escolhe. Glória a Deus.
Diga amém, senão eu canto. Vamos ficar de pé. Agora já sei o que dizer quando quiser um amém vibrante. Glória a Deus. Temos uma música para adoração. Vamos adorar. Amados, este é um assunto tão sério. Nós rimos um bocado, etc. Mas é um assunto tão sério. Então, enquanto adoramos a Deus, você adora a Deus, também você pode falar com o Senhor sobre isto. Sabe? Como David dizia: Senhor, sonda-me. Sonda-me e me conhece. Se há em mim algum caminho mau que me afaste de Ti, Senhor, quebranta-me. Que cria em mim, Senhor, um coração puro e um espírito reto. Faça a mesma coisa. Amém? Aleluia. Você em casa, onde quer que esteja a assistir esta reunião, faça a mesma coisa também. E se você acha que não tem que fazer, olhe, ouviu a mensagem? Então, veja lá, em que patamar é que você está? No trigo ou no joio? Glória a Deus. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Glória ao Teu nome, Jesus. Transforma-me conforme a Tua palavra. Até que em mim se só a Ti. Querido Pai, dei-lhes a Tua palavra. Glorifiquei-te aqui nesta noite porque entreguei a eles o que recebi de Ti. E graças te dou, Senhor, por corações férteis, solos receptivos à Tua palavra. E esta palavra está a produzir muito fruto no coração de todos eles, na vida de todos eles, trazendo edificação, amadurecimento, exortação. Graças, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. E todos digam comigo, amém. Glória a Deus. Isso mesmo. Bem, eu quero mandar um grande abraço para todas as pessoas que nos assistem por esse mundo fora, da Calábria, Itália, Campina Grande, Camarate, Itaucara. Esse cara está lá sempre. São Paulo, Chelas, Monte Caparica, Ribas do Rio Pardo, Cascais, Seixal, Jundiaí, Nova Jersey, Estados Unidos, Rio de Janeiro, Buraca, Magoito, Praia do Ribatejo, Lisboa, São Vicente, Alentejo, Forte da Casa, Rio das Ostras, Bauru, Águas Livres, Portimão, Olhão, São Bernardo do Campo, Pinhal Novo, Araguaína e Tocantins. Glória a Deus. Um grande abraço para vocês todos. Espero que tenham sido abençoados com esta palavra e ouça mais vezes para ela fazer parte da sua vida. Para vocês nós que aqui estamos, terminamos aqui a nossa reunião. Um grande abraço do coração para vocês, um bom descanso. Aqueles que estão a fazer a formação, já sabem, amanhã começa às 10 horas, mas não esteja aqui às 10 horas. No mínimo esteja um quarto para as 10. Tá bom? Um grande abraço para todos, fiquem bem e vão na paz. A reunião de hoje já terminou. Obrigada por ter assistido.
Se ainda não o fez, subscreva o nosso canal para receber mais mensagens maravilhosas e partilhe para edificar a vida de outras pessoas. Se tem a oportunidade de estar presente na nossa igreja, faça a sua marcação nos números que vão aparecer aqui em baixo e não se esqueça, você é uma peça fundamental para o avanço do Evangelho. Portanto, se sente no seu coração, faça uma oferta para os dados bancários. Obrigada, somos um.